Aqui, tá? Boa noite aos brasileiros e aos portugueses. Hoje mais um programa Desconversas. Graças a Deus e doutora Silvia, estamos conseguindo aí alinhar as nossas agendas aos trancos e barrancos e vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre um tema, né, muito relevante e para começar essa discussão, doutora Silvia, e antes de falar o título, eu quero só trazer um dado, né, que eu li, que é assim, você é o resultado da média das 5 pessoas com quem você convive. E esse dado que foi trazido aí, me parece que segundo estudos, enfim, tem muito a ver com o tema que nós vamos trazer hoje, que é até que ponto os relacionamentos influenciam a nossa mentalidade, o nosso comportamento, enfim, é muito mais amplo do que o título sugere. Então, doutora Silvia, com essa questão, é verdade ou não essa história? Olá, boa noite a todos, boa noite, Soeira. Antes de mais, peço desculpa por termos iniciado um bocadinho mais tarde, mas não foi mesmo possível iniciarmos a hora. Sim, concordo plenamente, nós somos efetivamente, não sei se 5, se 2, se 10, eu acho que somos, nós podemos inclusivamente nos identificar ou descrever consoante as pessoas com quem nós nos relacionamos por opção, não é? Acho que só falta aí esse pequenino à parte, não é? Porque há algumas pessoas que nós relacionamos com elas por obrigação, né? Por questões, por exemplo, profissionais ou de vizinhança e mais ou menos momentaneamente somos obrigados a fazê-lo, mas depois existem efetivamente aquelas pessoas que somos nós que escolhemos para nós, para a nossa vida, e essas sim acabam por mostrar a pessoa que nós somos, porque se essa é uma decisão nossa, então significa que nós gostamos daquelas características, revemos-nos naquelas pessoas, identificamos com as suas atitudes e, portanto, sim, é verdade que nós somos mesmo o resultado também das pessoas com quem nós nos relacionamos. Soira. Então, doutora Silvia, aquele ditado que sempre diziam para nós quando nós éramos adolescentes, né, ou até crianças, enfim, dize com quem tu andas que eu te direi quem tu és, está muito vinculado a esse perfil de estudo, que é um estudo científico, né? Agora, eu queria trazer isso para um tema, assim, já começar com uma questão que é um pouco mais pesada, não é? Que é o famoso gaslighting. Esse termo gaslighting, eu primeiro assisti o filme, porque eu gosto muito de filmes clássicos, e eu não sabia o que era esse termo, né? Não tinha nenhum conhecimento que vinculasse isso a uma questão de psicologia. O Gaslight é um filme, eu esqueci de que ano ele é, mas é muito fácil, inclusive, de você achar no YouTube. E nesse filme fala dessa história da manipulação, que inclusive é um dos tópicos ali, das relações tóxicas, abusivas, não é? Que às vezes nós julgamos e falamos por que essa pessoa escolhe viver essa situação, mas não necessariamente ela escolhe viver aquela situação, não é? Quando você assiste esse filme Gaslight, você vê que há uma manipulação ali para transformar a pessoa ali, a vítima, em louca, ter a sua fala desqualificada, enfim. E aí, doutora Silvia, eu queria entender um pouco da sua parte, como é que a senhora consegue identificar, dentro dos processos de terapia, quando um relacionamento ele está influenciando algo naquela pessoa, porque uma coisa é fato, né? Às vezes não é nem porque, vamos pegar, por exemplo, uma relação profissional, né? Então, você não foi educado falando palavras de baixo calão na sua casa, mas de repente você está ali num ambiente onde outras pessoas falam, e de repente, assim, você se vê falando um palavrão e você fala, mas gente, isso não é meu, né? Como é que dentro do exercício da sua profissão, doutora Silvia, a senhora consegue identificar esses padrões de comportamento que começam a ser parte dessas influências
E como é que a senhora consegue identificar esses estados aí de gaslighting, que tem muito a ver com uma confusão mental, não é? Eu penso, doutora Silvia, eu queria muito a sua opinião nesse sentido, que quando nós falamos de relacionamentos abusivos, né, e assim, tem muito a ver esse estado de confusão que a pessoa entra, e talvez até um contexto de despersonalização. Porque você começa a pensar assim: "Mas espera aí, por que que antes eu gostava tanto de sair, de repente eu não gosto mais? Por que que eu era tão sociável e agora eu ando tão reclusa?". Então, assim, eu queria deixar essas, eu não sei se eu trouxe muita coisa ao mesmo tempo, mas é que eu acho que elas meio que se falam, né. Bom, tu trazes sempre muita coisa ao mesmo tempo e a minha idade já não me permite reter essas questões todas. Eu já vou apontando, já vou tendo que apontar para te conseguir responder e não deixar nada para trás. Bom, é assim, antes de mais, é importante nós termos a humildade de admitir que somos suscetíveis a sermos influenciados. Quando nós achamos que nada nos influencia, nós colocamos-nos logo num terreno pantanoso, não é? Em algo que é bastante arriscado. Achar, por exemplo, que conviver com alguém que é tóxico ou com várias pessoas que são tóxicas de uma forma mais ou menos regular e que isso nunca nos vai afetar, é efetivamente não termos a humildade de perceber que estamos a colocar-nos em perigo. E é isto mesmo. Agora, obviamente que as influências não têm que ser necessariamente más. Há muitas pessoas que passam e passaram pelas nossas vidas que tiveram uma boa influência em nós, não é? Que nos levaram, se calhar, a ter pensar de maneira diferente, ou seja, nós mudarmos os nossos objetivos, a nossa forma de pensar e até de estar, não tem que ser necessariamente negativo. Agora, tu acabaste por tocar no ponto que, a meu ver, é o essencial e é talvez a pedra de toque, ou seja, é ali o momento em que se consegue entender se a pessoa está a ser manipulada ou levada para o bem ou não, que é precisamente a personalização. É a pessoa se conseguir identificar com aquilo que o outro está a dizer, mas mais do que isso, porque às vezes há a falsa sensação de me estar a identificar com aquilo que o outro diz, não pelos reais motivos, mas sim porque eu já ouvi aquilo tantas vezes, o outro já me fez acreditar naquilo tantas vezes que às tantas eu já acho que aquela é uma ideia minha e não da outra pessoa, e não de estar a ouvir tantas vezes a outra pessoa, mas sim de que maneira é que eu justifico, é que eu defendo essa ideia, porque, por exemplo, quando se pergunta às vezes porque é que a pessoa antes queria uma coisa ou gostava de uma coisa e agora gosta de outra, quando aquilo é realmente teu, é algo com o qual tu te identificas realmente, é muito fácil explicar. Porque agora, pensando bem, não me faz sentido ter determinada atitude, não é? Porque a partir do momento que me explicaram alguma coisa, eu percebi que é melhor para mim aquela outra situação. Agora, aquilo que nós vemos várias vezes é as pessoas ficarem um pouco sem saberem sequer explicar o porquê da sua mudança de atitude, o porquê da sua mudança de vida, o porquê até da sua mudança de pensamento. E tu consegues perceber que se produziu ali através de outra pessoa que está, ou de outras pessoas que estão próximas, uma despersonalização, não é? Um desventrar da opinião daquela pessoa e do ser e da personalidade daquela pessoa para ela passar a ser o que os outros querem. E aí consegue-se perceber muito bem quando nós defendemos uma ideia, à partida, essa assunção de realidade, ou seja, eu admito que realmente agora estou diferente, não é uma coisa má, não é? Eu assumo que mudei, e quando eu assumo que mudei para melhor, eu fico feliz com essa minha decisão. Quando essa assunção de nova realidade é algo que me envergonha, é com certeza absoluta o resultado de uma manipulação de alguém que esteve perto daquela pessoa e que, à força, se calhar, de repetição ou de chantagem emocional ou o que quer que seja, acabou por alterar a sua forma de pensar. Soeira. Silvia, e essa tua fala me faz lembrar, inclusive, né,
relatos de pessoas que você começa a ouvir, que de tanto conviver com alguém tóxico, ela começa a se comportar como alguém tóxico nos relacionamentos também, né, ainda que ela não é como se fosse a repetição de um padrão, então, ela vive um relacionamento tóxico e começa a ser tóxica com outras pessoas, também. E aí, Silvia, eu fico pensando assim, isso é uma forma inconsciente de aprendizado, ou seja, de disciplinação, enfim, porque, por exemplo, quando você escuta essas muitas teorias, né, que as pessoas chamam de teorias da conspiração, e aí aos poucos, quando as coisas vão sendo reveladas, como por exemplo nesse caso do Epstein, né, ah, que assim, as pessoas falam, mas como é que as meninas caíam nessa conversa, enfim, é um processo de lavagem cerebral, não é? É um processo. Eu queria saber se essa palavra aprendizado ela funcionaria para isso, Silvia. A pessoa entra no modo de aprendizado, a pessoa entra no modo de anulação. Você tem, por exemplo, dentro das teorias de conspiração, falas como, por exemplo, de uma letra M, de uma letra K, e que você junta com uma última palavra que chama ultra, né? Que dizem que são procedimentos que servem para fazer esse processo de manipulação mental. E aí, Silvia, eu fico pensando quão frágeis nós somos como seres humanos, não é? Com essa questão eh, de que, às vezes, por mais inofensivo que algo possa parecer, existe um processo ali que pode te levar, e eu não, de novo, eu vou voltar na pergunta, a um processo que seria o quê, Silvia? Um aprendizado? É um aprendizado, é uma desconfiguração mental? O que é esse processo? Como é que a gente faz para identificar essa questão, né? Porque eu vejo que também não é só. Tem o contexto da manipulação aí, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu acho que tem coisas que são mais sutis, assim, né? Que a gente não leva tanto em conta, devido à sutileza da pessoa, da situação, ou do charme, enfim. O que a gente precisa tomar de cuidado, Silvia, para não entrar nessa desconfiguração, ou nesse aprendizado, enfim? Então, se há algo que eu repito várias vezes, principalmente quando trabalho com pais e com crianças, uma questão muito básica que às vezes até as pessoas ficam surpreendidas e não conseguem perceber muito bem o propósito daquilo que eu digo, que é muito, muito, muito importante fazer a distinção entre o bem e o mal, não é? E por isso é que é tão importante haverem consequências nas crianças. Eu não estou a falar de castigo, estou a falar de consequências, não é? Um comportamento bom deve ter uma consequência boa e um comportamento mau deve ter uma consequência má. Isto parece-me uma coisa básica, mas isto pressupõe que nós saibamos efetivamente a diferença entre o bem e o mal. Isto leva-nos depois, em termos de processo evolutivo pessoal, leva-nos àquilo que nós dizemos aqui todas e todas e todas as semanas e em todos os programas, que é autoconhecimento. É mesmo fundamental que haja o autoconhecimento para que nós consigamos depois trabalhar a nossa autoestima e sabermos questões tão fundamentais como o que é bom para mim, o que é que não é, até que ponto é que eu me estou a respeitar, a partir de que momento é que eu já não me estou a respeitar, o que é que significa este tipo de atitude para com outra pessoa, aprendermos de uma vez por todas que as relações têm e devem ser recíprocas, que não existem relações saudáveis quando são desequilibradas em termos de poder, desequilibradas em termos financeiros, desequilibradas em termos intelectuais, normalmente não são saudáveis. E quando nós sabemos uma data de pontos relativamente não só a nós, mas principalmente a nós, mas também naquilo que diz respeito às relações, aos relacionamentos com os outros, nós conseguimos avaliar o comportamento do outro, analisar o comportamento do outro. E se aquilo então é normal ou não. E quando nós não temos esse conhecimento, não temos
essas ferramentas emocionais para conseguirmos avaliar aquilo que se está a passar, corremos inclusivamente o risco de nos sentirmos culpados por não estarmos a achar graça àquilo que nos estão a dizer. Eu vou-te dar um pequeno exemplo. Quando uma jovem adolescente está a ser muito elogiada, demasiadamente elogiada por alguém mais velho, supostamente um elogio é uma coisa positiva, e é muito importante nós transmitirmos aos nossos filhos que, independentemente daquilo que estiver a acontecer e independentemente de aparentemente ser uma coisa positiva, é sempre negativo quando me deixa desconfortável. Qualquer coisa que me deixa desconfortável, até pode ser com a melhor das intenções, eu não tenho que tolerar. Eu tenho que me retirar do sítio onde estou, da situação onde estou. E isto tem que ser transmitido e nós temos que ter essa noção. Se eu não souber que me posso retirar, que não sou obrigada a aceitar aquilo e que mesmo que os outros achem que aquilo é positivo, eu tenho o direito de não achar da mesma maneira, de não pensar da mesma maneira, eu vou-me confundir e a minha personalidade, que no caso de um adolescente ou de uma criança, pior ainda, ou de um jovem adulto que seja imaturo, por exemplo, não é? Se ainda estiver em construção, se eu não tiver bem definido dentro de mim o que é correto ou não, até onde é que eu posso ir ou não, qual é o meu direito sobre mim mesmo ou não, obviamente que alguém com muita capacidade de manipulação vai moldar o meu cérebro, que é precisamente o nosso tema de hoje, não é? O impacto dos relacionamentos no nosso cérebro. Alguém muito manipulador, juntamente com alguém muito suscetível de ser manipulado, é exatamente a fórmula perfeita para as coisas correrem o pior possível. Ainda hoje dizia, no decorrer do dia, no meu outro trabalho, que o importante não é o estímulo, mas o impacto que ele provoca nas pessoas, porque provoca sempre impactos diferentes em pessoas diferentes. Porque o estímulo vai depender muito onde ele vai bater, não é? Imagina, existem alturas da tua vida em que tu estás muito fortalecida em termos emocionais, estás com boa autoestima, a tua vida está a correr bem e, portanto, há um determinado estímulo que não te vai afetar assim tanto, porque tu estás bem, estás com capacidade de encaixe, de análise, de avaliar aquilo que te está a acontecer, mas se esse mesmo estímulo negativo te ocorrer na tua vida numa altura de fragilidade, não é? E essa fragilidade, como falei há pouco, pode ser a nível de idade, por exemplo, mas também pode ser a nível das tuas condições, daquilo que estiver a acontecer. Imagina, tu estás numa altura, estás numa super fragilidade mental, que estás no início de uma depressão ou numa depressão mesmo, tu estás a passar por uma situação realmente difícil, esse estímulo vai ter um impacto completamente diferente em ti e a tua reação e a tua capacidade de análise e a tua capacidade de decisão, mesmo que sejas capaz de analisar, é completamente diferente e vai ter um impacto no teu cérebro gigante. Muitas vezes uma situação que até não é nada de especial aparentemente, lá está, mediante a tua estrutura, não é? O teu receptáculo naquele momento vai ter um impacto completamente diferente. Por isso, quando as pessoas dizem o que é que se passava na cabeça daquelas miúdas para aceitarem aquilo ou para não terem noção, claro que elas tinham noção do que estavam a fazer, eu não acredito que elas não soubessem o que estavam a fazer. Mesmo que soubessem, a sua capacidade de resposta, aquilo que elas pensavam sobre elas próprias e sobre o poder que a outra pessoa tinha, impedia-as, bloqueava-as de tomarem alguma decisão para além das circunstâncias em que se encontravam, também a nível de poderem fugir daquela mesma situação. Mas a dependência a todos os níveis, a dependência emocional, a dependência em termos de poder, a dependência financeira, são circunstâncias muito fortes e quem já passou por dificuldades importantes sabe o quão que impacto é que isso tem na vida das pessoas e de que maneira é que isso também as transforma e as faz tomar decisões completamente diferentes de outras que tomaria numa situação de segurança. Nós costumamos dizer que se tudo estiver bem, ninguém mata ninguém.
não é? Se tudo estiver bem. O problema é que nem sempre tudo está bem e quando as coisas estão muito mal, nós fazemos efetivamente coisas que não faríamos em outras circunstâncias, Soeira. Então, Silvia, assim, eu quero pegar esse gancho dos pais, porque eu entendo que realmente a estrutura familiar, eu sempre penso assim, né? O que você quer que o seu filho seja, seja você primeiro, né? E eu vi uma frase uma vez de uma pessoa que estava sendo entrevistada e ela perguntou: Olha, o senhor pode me responder o que que estão acontecendo com as nossas crianças? E essa pessoa respondeu: Não, eu acho que a sua pergunta, me desculpe, mas acho que a sua pergunta está errada. Você tem que responder o que está acontecendo com os pais delas, né? Então, Silvia, o que você está falando, e você trouxe exemplos muito bacanas de pais que de repente identificam situações e eles procuram entender com os filhos, né, dentro desse processo terapêutico, o que está acontecendo ali dentro daquela estrutura para que eles possam não permitir que situações externas afetem aquela situação. Mas assim, pensando em várias fases da vida, o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de pertencimento, né? Nós temos essa necessidade de pertencimento, nós temos essa necessidade de lugar. Mas eu tenho pensado muito recentemente, e acho que isso tem muito a ver com o tema, porque, assim, nós constantemente falamos sobre essa questão do autoconhecimento, dos ambientes que são satisfatórios, enfim, né? E você trouxe hoje novamente essa fala. Alguma coisa dentro de você diz que aquilo não é uma coisa boa para você, ainda que, aparentemente, né, o ambiente, a posição, ou seja lá o que for, possa ser algo relevante. Mas aí, Silvia, o que você está dizendo é assim, você tem essa influência que é a estrutura do lar, né, da onde a pessoa emerge, de onde ela foi nutrida ou não nutrida. Aí nós temos essas influências externas, que são as mais próximas, né? Então, eu diria que escola, ambiente de trabalho, enfim, né? Então, eu vejo isso como um universo mais micro, e aí nós temos uma coisa mais macro, né, que tem acontecido no mundo, como situações de guerras, né, e em março nós vamos estar tratando dessa questão dos recomeços, não é, Silvia? O que acontece com pessoas que precisam recomeçar, seja pelos motivos que forem. Então, tem esses contextos micros, esses contextos macros, e você chama atenção para essa questão do autoconhecimento. Mas uma coisa, Silvia, que eu tenho refletido muito nos últimos dias, e que eu acho que nós precisamos nos preparar como seres humanos, que é assim, existe nesse mundo uma energia que é dual, né? Quem assistiu Star Wars sabe que tem lá o lado negro da força, aquela coisa toda. Isso é coisa meio de nerd, não tem como fugir, né? Então, que a força esteja com você, enfim. Mas, assim, brincadeiras à parte, nós vivemos num mundo que há uma dualidade, né? Entre bem e mal. Isso é uma coisa que eu tenho pensado esses últimos dias, né? E como eu sempre aproveito para fazer meio que a minha terapia com você, eu quero deixar essa minha reflexão. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, uma que nós temos que ser sempre humildes, entender que a nossa cabeça precisa estar aberta sempre para reflexões, enfim. Outro ponto é que nós temos que bancar as nossas decisões e que quando você banca as suas decisões, existe uma coisa, Silvia, que ela vai ser inevitável na nossa vida, a rejeição. Porque, assim, se você escolher ficar de um lado da força, a Star Wars, gente, não tem jeito. Se você escolher ficar de um lado da força, você vai ser rejeitado pela outra. Então, talvez, Silvia, eu acho que quando a gente pensa, e óbvio, a rejeição, por exemplo, é uma coisa que ela te causa impactos tremendos no seu cérebro, né? A questão de você se sentir inadequado, isso te dá uma série de piripaques ali que podem ensejar uma série de outras situações, ansiedade, a depressão, dependendo do pico de ansiedade que aquilo te gera, você entra numa síndrome de pânico, né? Então, às vezes parece que a gente está falando de coisas pequenas, mas nós estamos falando de coisas que em algum momento vai estourar e vai virar um negócio desses. Você não acha, Silvia, que nós, como seres humanos, deveríamos começar a aceitar
que a rejeição, ela faz parte do processo, que se nós escolhermos um lado da força, a rejeição vai ser algo contínuo, e que nós temos que bancar as nossas decisões, porque foi o que você falou, né? Uma adolescente, às vezes, para bancar uma atitude dela, ela tem que aguentar esse processo da rejeição. Mas eu penso que isso é uma coisa normal. Se você abraça uma causa, você não vai poder abraçar o outro lado também, né? Você não pode ser um Jedi e um, como é que chama? Esqueci o nome? Sith? Enfim, esqueci o nome. Mas você não pode estar do outro lado da força ali, do lado do Darth Vader e estar do lado do Mestre Yoda, né? Não, não existe isso, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, Silvia, e se faz sentido isso de nós pensarmos que talvez hoje a gente precisa aprender a lidar com a rejeição, com esses cancelamentos, com as críticas de, por exemplo, você não alimentar suas redes sociais, você tem que se mostrar, você tem que fazer o que você tem que mostrar o que você está fazendo, sabe, esse monte de coisas, porque as redes sociais, eu acho que também passaram a ser um dos principais canais de influência, e pior, é uma coisa que, eu vou usar um termo simplista, da lavagem cerebral. É curioso porque eu estava efetivamente a acabar de escrever, somos sempre nós que pagamos o preço, mesmo que o façamos por outros, ou seja, qualquer coisa que tu faças acaba sempre por ter um preço, quer seja ficares sozinho, quer seja pertenceres a um grupo. E na economia nós, se escolhermos aquilo que é mais fácil, não é? Que não seja a longo termo, normalmente dá mau resultado. E nas nossas emoções também, nós estarmos a evitar uma dor, por norma, causa-nos uma dor maior, que é o pagar o preço lá à frente, mas quando pagamos o preço lá à frente vem com juros. Agora, essa questão da frustração, que está na base disto, né, do aprender a lidar com a frustração e, consequentemente, com a rejeição, faz parte da educação emocional, que me parece que é, obviamente, super importante que seja transmitida pelos pais ou pelos educadores mais próximos, não é? Pelas pessoas que nos são familiares, mas também seria importante que fosse pelo menos reforçado nas escolas. Digo isto desde há muito tempo, já me ouviste dizer várias vezes, que era mesmo muito importante que houvesse esta disciplina nas escolas. Já vão havendo alguns ateliês, algumas situações, mas são extras, não é? São atividades extras, não são obrigatórias, não fazem parte do programa escolar, quando deveriam fazer, porque como nós hoje estamos aqui a dizer, as relações têm um impacto tão grande no nosso cérebro que podem, e efetivamente é o que acontece, serem fatores completamente decisivos no nosso futuro, naquilo que nós escolhemos para nós, nas atitudes que nós temos. Vamos pensar, por exemplo, nos adolescentes que estão na escola e o grupo que os rodeia, os amigos que escolhem para si, têm impacto se eles estão focados ou não, se eles se dedicam aos estudos ou não, se preocupam com o futuro ou não, ou se, por outro lado, são adolescentes que metem essas questões de parte, que até ridicularizam o outro, não é? Que até gozam com o outro, humilham, fazem bullying por o outro ser alguém com um comportamento ajustado, e isso tudo nos diz que os relacionamentos vão efetivamente formatar o nosso cérebro, não só no que diz respeito à sua estrutura, mas também naquilo que diz respeito às nossas atitudes diárias. Nós estarmos, por exemplo, em ambientes em que nos sintamos constrangidos, em que não nos sentimos à vontade, em que achamos que não temos espaço para dar a nossa opinião, em que nós consideramos que se dissermos alguma coisa isso vai ser alvo de chacota, isso molda o nosso cérebro, não permite expandir, não permite nos expressar, não permite que a nossa serotonina venha à tona, não é? E que nós nos consideremos por aquilo que nós achamos que é aquilo que os outros pensam de nós. Porque tu falaste, e obviamente muito bem, que nós temos muita necessidade de pertença. Nós alimentamos dos relacionamentos, não é? Emocionalmente é aquilo que nos nutre, por isso é que é tão importante nós termos muitíssimo cuidado
com a alimentação, toda a alimentação, inclusivamente a alimentação emocional que nós temos, porque isso é que vai também nos refletir. Como começámos o nosso programa, é isso é que vai dizer a pessoa que nós somos. Se eu tenho cuidado com as pessoas que eu escolho, se eu escolho pessoas que são boas para mim, que me enaltecem, que me acrescentam, que me ajudam quando eu preciso, mas também que me chamam a atenção e que me fazem ver quando eu estou a errar, não é? E é isso que acaba por depois me construir enquanto pessoa e vai-me dar aquela rede de apoio que eu preciso todos os dias, que é aquilo que me faz poder dar passos em segurança, tal e qual como uma criança que, quando tem boa autoestima e boa vinculação com a mãe, não está sempre a olhar para a mãe, nem está sempre a chamar pela mãe, nem precisa de tê-la sempre por perto. Precisa de saber que quando precisar ela está lá e ter essa certeza. E é isso que nós vamos precisando ao longo da vida, não é? De criar relações saudáveis, que sejam boas para nós, que nos permitam crescer, que nos permitam errar, que nos permitam dizer coisas que às vezes não estão certas e não faz mal. As pessoas só precisam é de não concordar connosco, não é? Para nós conseguirmos debater ideias que nos permitam sermos nós próprios, mas também que nos permitam ver para além daquilo que nós vemos, para além daquilo que nós sabemos e podermos também nos construir, porque nós somos nós e somos as outras pessoas também, não é? Nós somos o resultado de quem se cruza connosco ao longo da nossa vida. Ceira. Bom, Silvia, e para finalizar, eu lembrei de uma frase que também tem circulado muito na internet, que é assim: quando você se sentir com depressão, dê uma volta ao seu redor e veja quantos idiotas talvez tenham ao seu lado, né? Então, isso é uma fala que eu acho que também comprova isso. Silvia, eu queria te agradecer. Da minha parte, assim, eu acho que o que eu pensava sobre o tema você respondeu tudo, né? Óbvio que a gente pode explorar muito mais essas questões, até com tópicos mais específicos, né? Como, por exemplo, o que é foco, enfim. Mas, e aí, óbvio que a gente espera que as pessoas que sempre nos acompanham, nos apoiam, deem suas sugestões também de temas que a gente pode estar discutindo. E eu queria agradecer, Silvia, uma vez mais a tua disponibilidade em partilhar esses conhecimentos todos conosco. Eu acho que isso é extremamente importante, porque às vezes se faltar uma base de um lado, alguém vai te escutar e vai falar assim, poxa, talvez o caminho seja por aí, né? E de novo, fechando naquele ponto de que o autoconhecimento e bancar suas decisões é uma coisa que realmente afetam, né? E é muito curioso, porque eu faço mentoria de um projeto aqui no Brasil, da Fiesp, que é da Federação da Indústria, que chama Elas na Indústria. E essa frase de se bancar, eu falei para minha mentorada, porque ela trouxe algumas situações, e eu só perguntei para ela o seguinte: você está convicta o suficiente para se bancar? Aí eu deixei a pergunta para ela, né, que eu vou aprendendo com a doutora Silvia: você se banca? E fiz igual a Silvia faz, ela pergunta e vai embora, né? E você fica com aquilo ruminando na cabeça. E ela ficou pensando sobre essa palavra, sobre essa pergunta que eu fiz até a outra mentoria. E ela falou: olha, eu realmente fiquei me perguntando, será que eu me banco? E talvez, Silvia, do que você falou, eu acho que é algo extremamente necessário nós aprendermos a bancar aquilo que são as nossas decisões. E você trouxe uma coisa que eu achei importante também, mesmo que isso resulte numa solitude, porque a solidão é para quem não está bem consigo mesmo. Agora, a solitude é aquele momento de paz que você fala assim: nossa, gente, que coisa maravilhosa poder ficar comigo e com os meus próprios pensamentos, com as minhas reflexões. Eu não sei quem fala sozinho, mas eu falo sozinha, então eu mesmo me pergunto, eu mesmo me respondo, e acho que esse é o caminho, sabe, Silvia? E eu queria finalizar com deixar para o pessoal essa mesma pergunta que eu fiz para minha mentorada: você anda se bancando? Eu acho que isso tem muito a ver com esse impacto dos relacionamentos no nosso cérebro.
Enfim, mas eu queria deixar um beijo para você, Silvia, meu agradecimento, um beijo para todo mundo que nos assiste e o agradecimento por sempre nos apoiar, né, porque isso realmente nos ajuda a nos manter bancando essa decisão de fazer o Desconversas. Um beijo para todos. Bom, é isso, não é? Às vezes nós temos a sensação que o preço que pagamos pelas nossas decisões é demasiado alto e isso faz-nos também, por vezes, pôr-nos em causa e pensar se há um mito à volta de se todas as pessoas pensam de determinada forma e tu pensas de maneira diferente, provavelmente a pessoa errada és tu. E nem sempre é assim, não é? Tu só porque ninguém sabe melhor da tua vida do que tu próprio e dos teus sentimentos. E é mesmo importante nós percebermos qual é que é o nosso limite. Eu hoje coloquei uma frase que diz respeito às tomadas de decisão e que diz mais ou menos algo como o difícil não é nós pormos um fim àquilo que está mal, não é? E àquilo que nos dói. Aquilo que é mais difícil é pôr um fim àquilo que, apesar de ser aquilo que nós queremos muito, nós percebemos que não tem futuro e que não é o melhor para nós. E que mesmo que naquele momento nos seja confortável, como por exemplo faltar às aulas ou faltar ao trabalho ou não nos empenharmos tanto em alguma coisa, é um prazer momentâneo, mas nós sabemos que vai ter um preço demasiado alto. Ou pior ainda, quando nós percebemos que estamos dentro de uma relação, e quando eu falo de relações, eu volto a dizê-lo, não estou só a falar de relações amorosas, estou a falar de relações de trabalho, estou a falar de relações de amizade, em que nós percebemos perfeitamente que estamos a ter um comportamento com o qual nós nem sequer nos identificamos, que estamos a ser aquela tal pessoa que por imitação, que para a outra pessoa gostar de nós estamos a ser, é quase vender a nossa alma ao diabo, não é? Estamos a ser uma pessoa completamente diferente daquela que nós somos e daquela que gostaríamos de ser e daquela que, se alguém estiver a ver, e isto também pode ser um ponto de partida para nós, pensarmos, se alguém conseguisse ver, filmar aquilo que nós estamos a fazer, será que nós ficaríamos assim tão orgulhosos de nós próprios? E isto pode ser um ponto de partida, porque às vezes estamos efetivamente um pouco perdidos ou um pouco confusos, e é imaginar isso, não é? Perceber se eu me vou orgulhar daqui a algum tempo da pessoa que eu estou a ser naquele momento, porque a grande parte das vezes esse evitar bancar ou pagar o preço de tomadas de decisão difíceis faz-nos chegar rapidamente a um ponto da nossa vida, aos 50 anos, por exemplo, e olhar para trás e pensar que há conta de empurrar com a barriga, de não querer, de evitar pagar essa solidão, esses momentos difíceis, esse lidar com a rejeição, esse lidar com a frustração. Eu acabei por me tornar efetivamente uma pessoa que não era aquela pessoa que eu queria ser, mas foi essa pessoa que eu me tornei porque permiti coisas que eu não queria, porque deixei coisas com as quais não me identificava, porque não quis entrar em conflito com alguém, porque não quis discutir com alguém, porque não quis transtornar as outras pessoas, porque não tomei um conjunto de decisões que sabia que me iriam ser benéficas, que por mais desconfortáveis que fossem naquele momento e que me fossem provocar dor durante uns tempos e sofrimento, mas nós no fundo sabemos sempre o que é melhor para nós. E, portanto, é isto que nós temos que pensar, que todos os relacionamentos que nós temos têm muito impacto no nosso cérebro. E quando nós permitimos que relacionamentos tóxicos fiquem mais tempo na nossa vida do que aquele que é suposto, que é o mínimo imprescindível, então nós estamos a permitir tornar-nos doentes, porque ficamos efetivamente doentes e moldamos-nos, modificamos-nos à conta desses relacionamentos. É este o ponto que eu quero deixar, finalizando com: nós temos mesmo que ser humildes, não é? Nós temos mesmo que perceber que somos todos suscetíveis, que somos todos influenciáveis e que às vezes nem sequer nos apercebemos do mal que estamos a fazer a nós próprios, porque
Podem haver algumas pessoas más, podem haver algumas pessoas que não querem o nosso bem, mas por vezes, infelizmente, nós somos o nosso pior inimigo. Um beijinho a todos, boa noite e até breve. Tchau, Ceira. Silvia, eu acho que dá para. Me veio uma frase também na cabeça, que é aquele vigiar e orai, né? Ou seja, vigie e trabalhe a sua mente. As pessoas acham que oração é só aquela coisa do. Não, é você vigiar seus pensamentos, vigiar o que acontece ao redor e provocar essa mudança. Então, eu acho que o vigiar também é um verbo bom para deixar aqui hoje. Um beijo, Silvia.